Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesse encontro que a gente tem todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Eu começo sempre lembrando das opções para você assistir o Saúde em Evidência. Claro, pelas nossas redes sociais, você acessa o Facebook, YouTube e o Instagram da TVLW e também o nosso site www.tvlw.tv.br. E também tem a reprise toda quinta, a partir das 8 horas da noite, no canal N2 Educação. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Na edição de hoje, recebendo a doutora Marcela Castro, ela é nutricionista e participa do Saúde em Evidência nesse momento. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Tiago. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutora. A senhora está aqui conosco, sempre muito bom. Quero agradecer a você, a sua audiência, e quero convidar você para acompanhar conosco o VT que traz o tema de abertura do nosso programa. Vamos lá. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos hábitos mudaram, inclusive os alimentares. De acordo com uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 58% das famílias com crianças e adolescentes tiveram alguma alteração alimentar no período de confinamento. O estudo também mostra que 31% dos lares aumentaram com os industrializados. Apesar de serem mais práticos no preparo e ter um gosto que agrada a todos, os alimentos ultraprocessados podem trazer malefícios à saúde se consumidos em exagero. Sal e conservantes na composição podem gerar doenças graves. Os produtos ultraprocessados são reconhecidamente prejudiciais, por conta do conteúdo excessivo de nutrientes associados a doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e doenças cardiovasculares. Portanto, o aumento no consumo desses produtos reflete diretamente nas condições de saúde da população. Enlatados, embutidos, pré-prontos são alimentos que elevam as possibilidades de diabetes, pressão alta e excesso de peso, que, por sua vez, aumentam o risco de formas mais graves da Covid-19 e também de sua mortalidade. Aumento do consumo de produtos industrializados durante a pandemia. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu queria que a senhora já comentasse o que a gente viu nesse VT, falando a respeito desse tema, aumento do consumo desses produtos, desses alimentos que são industrializados, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, Tiago, esse aumento ele está sendo correlacionado com a gente em casa, mas a gente já tem esse hábito de consumir industrializado, só que na rua, né? A gente sempre procura pela facilidade. Como as famílias passaram a estar em casa, né? Então, aumento do consumo de industrializados durante a pandemia em casa. Não, a gente já tem esse hábito de consumir industrializados. Agora é em casa, porque passamos a passar mais tempo nos nossos lares. Mas o consumo de industrializados ele vem crescendo ao longo do tempo, independente de estarmos em casa ou de não estarmos em casa, né? Essa correria que a gente passa no dia a dia, a questão do trabalho. Então, a gente procura cada vez mais as coisas que são práticas. Já é uma cultura, então, nossa, né, doutora? Já é algo bem comum a cada um de nós. Tanto é que a gente costuma dizer que faz parte da dieta ocidental, né? Então, a dieta ocidental é realmente baseada em produtos industrializados, em fast foods, em alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados. Então, já faz parte, já é uma coisa que já está bem enraizada na nossa cultura mesmo. Vamos lá, doutora. Vamos lá para a parte triste do negócio. Muita gente gosta muito, tem a questão da facilidade, do preparo, da agilidade, enfim, tudo que a senhora já mencionou. Por que a gente tem que evitar o consumo excessivo desses produtos? Então, a gente tem que evitar, como você falou, né? A gente não tem que retirar, porque, na verdade, não existe alimento vilão, tudo vai depender da quantidade e da frequência que a gente consome. Então, nesses alimentos industrializados, eles passam por vários processamentos. E, nesses processamentos, ele tira os nutrientes, como, por exemplo, o arroz. O arroz ele está na forma integral e, quando ele é processado, ele fica um arroz polido. Então, assim, as vitaminas e os micronutrientes que tem na casca desse arroz, ele é retirado por esse método. Então, quando a gente fala assim, de um alimento enlatado, de um embutido, por exemplo, ele é adicionado sódio, né, que é para poder ter uma conservação maior,
corantes, conservantes, e esses produtos que colocam para poder aumentar, né, a vida de prateleira desses alimentos, ele está diretamente associado com doenças, né, como você já havia falado. Então, doenças cardiovasculares, quando é açúcar, né, que nem sempre o açúcar está lá como açúcar, ele pode ter outros nomes. Então, está relacionado a diabetes, produtos como ricos em soja, que está associado com problemas hormonais, principalmente em crianças e mulheres. Então, é o que é adicionado ao produto que traz o dano à saúde do consumidor. A senhora acha que por conta desse período que a gente viu e também o que foi destacado no VT, a questão da pandemia e o que a senhora já mencionou, o aumento, é algo que a gente já tem habitual, mas aumentou durante essa pandemia. Isso pode trazer consequências graves aí para essa geração em um determinado tempo? Como eu disse a você, se fosse consumido pontualmente, não. A gravidade vai depender exatamente da frequência e da quantidade que essa pessoa ou que essa família vem consumindo esse tipo de alimento, entendeu? Mas, assim, se for uma coisa pontual, se for no final de semana, no almoço de família, eu não vejo problema nenhum. O problema é realmente que não é, né? Não está sendo a exceção, está sendo a regra. Então, o problema está mais relacionado a isso e não ao produto em si. E qual a diferença, doutora? Como é que a gente pode diferenciar os produtos que são naturais, os alimentos que são naturais, desses alimentos que são industrializados? Quais são os principais pontos? Então, assim, os alimentos industrializados, eles vêm de indústrias, né? E eles são adicionados conservantes, corantes, condimentos, espessantes. E o produto natural é aquele que eu costumo dizer que planta. Então, se vem de planta, né? Se vem da natureza, se foi Papai do Céu que nos deu, então são alimentos naturais. Então, que são os tubérculos, as frutas, as raízes, mas que, em alguns casos, eles não deixam de ser processados, né? Então, processados é quando passa por algum tipo de manuseio, né, nesse alimento. Então, assim, na capital, por exemplo, a gente encontra frutas processadas, né? São as frutas que elas vêm embaladas a vácuo. Então, é um alimento natural, mas que passou por um processo de processamento, entendeu? Ele perde os nutrientes, no caso. Exatamente. O alimento, ele perde o nutriente em contato com ar, né? Porque acontece a chamada oxidação, aí ele perde o nutriente, ele altera a cor. E valor nutricional, né? Que é o que a gente mais busca. A gente não tem nem o hábito, né, doutora, que a gente pega esses produtos e, vê lá, os rótulos são inúmeras informações com a composição desses alimentos. É importante a gente observar o que tem e discriminar cada item daquele? Demais. Então, assim, se você quer procurar um bom produto, né? Então, quanto menos ingrediente ele tiver, melhor. Então, vamos supor que a gente vai consumir um molho de tomate. Então, o molho de tomate, o que é que tem que ter? Tomate e água, né? Se fosse, como não é possível tomate e água, pela questão que ele vai se degradar, entrar em decomposição, pelo menos um conservante. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê tomate e água, o primeiro ingrediente, né? Que é o que vem em mais quantidade, em maior quantidade, é sempre o primeiro ingrediente do molho de tomate. Nunca é tomate, se você for prestar atenção, é açúcar, né? É sódio. Depois, na segunda ou na terceira casinha é que vem lá o tomate. Então, é muito importante a gente observar. Então, um alimento, para ele ser bom, quanto menos ingredientes ele tiver, melhor. E por que os alimentos naturais são mais saudáveis do que os industrializados? Justamente por não conter, né, essa quantidade de sódio, não conter o corante, que além, né, de problemas, como você falou, de doenças cardiovasculares, de diabetes, está muito correlacionado com intolerância e alergia alimentar. Então, a gente vê muita criança, né, que às vezes aparecem umas petequias, até mesmo problemas respiratórios, e tem essa correlação com esses corantes utilizados nos alimentos industrializados. Ultimamente tem um número muito grande, né, doutora, de pessoas com intolerância, seja a glúten, seja a lactose. A que a senhora atribui isso? De fato, ao excesso de alguns desses produtos? Isso pode ocasionar essas intolerâncias? Na verdade, a dieta, né, o nosso padrão dietético, ele começa desde quando a nossa mãe, lá na concepção. Então, em tudo que nossa mãe consome na gravidez, isso vai juntando, isso vai influenciando na saúde do bebê, na primeira infância, também, que é muito importante, até os 7 anos, como é essa alimentação dessa criança, que vai refletir ao longo do tempo. Então, assim, por que tanta intolerância ao glúten, tanta alergia à lactose? Justamente por essa modificação, né? Os alimentos transgênicos, que a gente não sabe se realmente vai trazer bem, se vai trazer mal. Não estou colocando como vilão, mas, assim, não deu tempo o suficiente para a gente estudar e ver qual é o impacto, né, que esses alimentos geneticamente modificados vai trazer a longo prazo para a saúde. Então, pode ser que seja isso também, né, essa mudança do padrão dietético.
explicando para o nosso público, para quem não sabe, o que é o alimento transgênico e o que é o orgânico. O alimento transgênico é aquele que foi geneticamente modificado, como, por exemplo, a uva, né? A gente vê uma uva orgânica. Então, o que é uma uva orgânica? Uma uva orgânica é uma uva que é cultivada, onde não tem o uso de agrotóxico, não é hidroponia, né? Que muita gente acha que o hidropônico é o melhor porque só tem água. Não, porque o alimento ele precisa daqueles micro-organismos que estão na terra para poder compor e ele ser um alimento com alto valor biológico, né? E o alimento geneticamente modificado, por exemplo, uva sem semente, a soja, né? Que a nossa soja do Brasil ela é 100% transgênica. Então, assim, o milho que a gente consome, o trigo. Então, são alimentos que mudam o padrão genético na composição. Ou seja, para não ter fungo, para poder ter uma produção maior, tá entendendo? Para causar menos prejuízo para quem está produzindo, nesse caso. Com relação a esses alimentos, doutor, industrializados, quais deles fazem mais dano à saúde? Vamos dizer assim, quais os vilões aí da história que causam mais prejuízo à nossa saúde se a gente consumir em excesso? Olha, o maior vilão é o nosso mau hábito, né? Mas assim, isso, né? falando dos alimentos, então a gente parte para os embutidos, né? Realmente. Então, salsicha, mortadela, presunto, aqueles queijos muito amarelos. Então, assim, esses são os piores, porque a gente não sente, né? A gente acha que para um alimento ter muito sódio, ele tem que ser salgado, e na verdade não é, porque a indústria manipula muito bem para a gente não sentir esse alto, também, né, doutora? Esse alto teor de sódio. Então, assim, são esses alimentos, né? Os embutidos, os queijos amarelos, os salgadinhos de pacote, né? A criançada, biscoito recheado. E por aí vai. Todos refrigerante. Eles. Refrigerante também. As bebidas também entram nessa história, né, doutora? As bebidas também entram, infelizmente. Suquinho de pacote, né? Que principalmente aqui no interior, eu vejo que as famílias consomem muito aquele suquinho de pacote. Então, assim, é tinta e nada e açúcar. Né? Eu costumo dizer, é tinta, nada e açúcar que você está consumindo por dentro. Mesmo quando vem no rótulo dizendo que tem tanto por cento de fruta, não conta. É porque, na verdade, é um tanto por cento do suco da fruta, né? Já não é nem a fruta em si. Teve um processo já passou por um processamento, porque o ideal é que a gente consuma a fruta, né? Que a gente não consuma o suco, porque no suco tá só o caldo, né? Cadê a fibra da fruta? Cadê a casca da fruta? Entendeu? Então, que é onde está a maioria dos nutrientes, né? Muito bom, doutora. Muito assunto. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar.
Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por essa companhia todo sábado aqui ao meio-dia no canal 22.1. Eu lembro sempre que você pode acompanhar também pelas redes sociais, pelo seu celular, através do Facebook, do YouTube, do Instagram, da TV LW e também acessando o nosso site. Acesse www.tvlw.tv.br. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Lembrando que a Faculdade de Medicina do Sertão está com inscrições abertas para o vestibular 2021. Então acesse www.medicinadosertão.com.br. Doutora Marcela, a gente tem a primeira participação, a segunda, aliás. É a primeira, a gente teve o VT de abertura, né? Vamos ter a participação do doutor Breno Siqueira, que é diretor aqui do Hospital de Campanha de Arco Verde. Ele vai falar um pouco a respeito de como é o processo de alimentação lá com os pacientes. Doutor Breno, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. É um prazer falar para o Saúde em Evidência. No Hospital de Campanha, a dieta costuma ser individualizada, Tiago. Então, a recuperação do paciente tem muito a ver com suas comorbidades. Então, se o paciente é hipertenso, vai ter uma dieta hipossódica. Então, se o paciente apresenta quadro de diarreia, ele vai ter uma dieta mais constipativa. E os pacientes possuem uma dieta, como eu falei agora há pouco, individualizada de acordo com as doenças que ele tem pré-existentes. Em relação ao que você me falou aí, que eu não sabia, estou sendo informado por você, do aumento do consumo de alimentos industrializados na pandemia, a gente escutando isso de você, é até esperado, né? Porque se você observar, as pessoas têm ficado mais em casa, né? E ficando mais em casa, a gente geralmente utiliza comidas que são pré-prontas, a gente utiliza comida que às vezes é mais rápido de fazer, e aí é esperado isso. O que a gente pode falar é que o paciente tem que continuar cuidando de sua saúde, praticando atividade física e utilizando os alimentos que são mais naturais, menos condimentados, porque os pacientes, as comidas em conservas, elas são ricas em sódio, né, aumentando aí a pressão arterial, no caso da minha área, né, na cardiologia. Pois é, doutor Breno, aumento de consumo desses alimentos, a doutora Marcela já está passando as informações aqui para a gente, deixando tudo bem claro a respeito disso. Queria que a senhora comentasse a respeito disso também, doutora. Pandemia, Covid-19, a gente está aí, e muito foi falado com relação à imunidade, né? A se alimentar bem, a consumir alimentos para que a imunidade esteja alta e você esteja preparado aí para não se infectar e, se tiver consequências, passar por isso. Com relação a esses alimentos, doutora, existe alimento industrializado que é saudável, que pode contribuir, que pode ajudar? Mais uma vez falando da facilidade, né? Quando a gente fala em aumento de imunidade, o que é que a gente pensa logo? Própolis, cápsula, suplemento, vitamina C, né? E tudo isso a gente pode encontrar nos alimentos, né? E assim, não é porque o alimento é industrializado que ele é um vilão. Por exemplo, o feijão, ele é um alimento industrializado porque ele passa por processamento e ele faz parte de uma dieta saudável, né? Outras leguminosas, como o grão de bico, como a lentilha, o arroz, seja ele integral ou não, são alimentos que fazem parte, né, de uma dieta equilibrada, de uma dieta saudável. Então, não necessariamente porque ele é industrializado que ele seja ruim, né? A gente tem que saber fazer a escolha de quais alimentos industrializados buscar. Quando a gente se refere a os que fazem mal, salgadinho, lasanha congelada, pizza congelada, requeijão, iogurte. Tem uns que são bons, mas assim, em sua maioria, a maioria é composta por açúcar, entendeu? Então a gente tem que ter essa esperteza em procurar o melhor, né? É uma luta, né, doutora? Que é tudo muito bom, muito saboroso. Como é que a gente pode substituir esses produtos por produtos naturais? Quais produtos naturais são ideais para que a gente possa substituir e ter os nutrientes necessários? Então, assim, eu trabalho muito isso no meu consultório, né? A maioria dos pacientes, quando chegam lá, é comendo margarina. Então, a primeira coisa que eu falo, margarina não, vamos trocar a margarina pela manteiga. Por que a margarina pela manteiga? Se tem aquela do rótulo azul, que foi indicada, que fazia bem para o coração. Porque a margarina é um óleo, né, emulsionado, então que tem um emulsificante para poder dar aquela textura, né? Então, ela não tem valor nutricional nenhum. A manteiga, né, ela é uma gordura que vem do leite, né,
que vem do leite da vaca, querendo ou não, é um alimento natural. Então, buscar pela manteiga, que a gente tem que consumir, claro, que com moderação, porque é uma gordura saturada, mas trocar a margarina pela manteiga. No caso do requeijão, né? A gente ama requeijão. Principalmente aqui no Nordeste, é tudo com requeijão. Inhame com requeijão, macaxeira com requeijão, batata doce com requeijão. Então, como é que eu posso fazer? Então, eu oriento a fazer um requeijão caseiro, utilizando leite, utilizando ricota. E aí você tempera esse creminho de ricota, bota orégano, acrescenta, coloca mais uma fonte de fibra, e bota chia, e bota semente de linhaça. Entendeu? Então, são alternativas que são gostosas, né? A gente acha... A um primeiro momento eles fazem, isso é bom, doutora? Eu digo... Você faz, né? Você experimenta e aí você me diz. E, assim, 99% das vezes tem dado certo. Aqueles temperos que vêm em tabletes, né? Em sachês. Então, a gente pode trocar aquilo por alimentos que vêm da feira. Então, o cominho, o coloral, a semente de mostarda, a semente de coentro, né? São alternativas para esses temperos industrializados. E outra coisa também que a gente utiliza muito é o molho de tomate, o extrato de tomate, né? Então, por que comprar um industrializado se a gente pode fazer o caseiro? Com o quê? Capricha, alho, cebola, tomate maduro, azeite, né? Então, assim, essas são algumas dicas, né, que a gente dá para o paciente para poder fugir do mau hábito de consumir o que está mais fácil. Saúde e evidência todo sábado na hora do almoço, hein? Abrindo o apetite do nosso telespectador. Doutora, com relação a ainda o que o doutor Breno falou, queria que a senhora comentasse a respeito dos pacientes que foram acometidos com Covid. Eu tenho certeza que a senhora também está lidando com esse público. Com relação a quem está sendo internado e essa alimentação que o doutor falou, importantíssimo, né, que seja uma alimentação boa, com nutrientes adequados para restabelecer esse paciente. Felizmente, né, enquanto ele está em ambiente hospitalar, ele tem esse acompanhamento de perto. Então, é imprescindível que quando o paciente vá para casa, ele siga com a orientação, né, de consumir as coisas mais naturais, de procurar comer mais frutas e mais legumes, que é exatamente onde está esses micronutrientes que a gente precisa para poder restabelecer a nossa imunidade. Tem uma questão também da medicação que o paciente utiliza como antibiótico, né, que, querendo ou não, prejudica a microbiota desse paciente. Então, é importante orientar esse paciente para consumir alimentos que sejam ricos, né, em probióticos, em pré-bióticos, como, por exemplo, os iogurtes, né, eles são alimentos que fazem bem para o nosso intestino. Alguns tipos de leite fermentado, que a gente tem que ver, prestar atenção, como eu lhe disse, né, na questão do rótulo, também pode ser orientado. E também o encaminhar para um profissional, né, para que ele seja orientado de uma forma melhor, mais esclarecida, para poder restabelecer essa saúde o quanto antes. Ainda com relação a essa questão dos alimentos industrializados, doutora, pontuando as doenças, eu queria que a senhora falasse quais enfermidades podem ser causadas pelo excesso desses produtos e em que esses produtos atingem o nosso corpo para que essas doenças nos acometam. Então, assim, o sódio, né, que é o vilão das doenças cardiovasculares, porque ele aumenta a pressão. Os açúcares, né, quando a gente fala do diabetes, do sobrepeso e da obesidade, e puxando para esse lado da obesidade também os fast foods, que são ricos em gorduras trans, em gorduras saturadas, então são em gordura saturada, então são alimentos que predispõem para a obesidade. E os conservantes e os corantes, quando a gente fala de intolerância e alergia alimentar. O que comer para substituir os embutidos, doutor? A gente viu no VT de abertura lá, calabresa, toscana, e tem muita gente que gosta do churrasco, que gosta dela bem assada, e aquele apetite, aquela coisa boa. O que pode substituir esses produtos? A origem do embutido, né? Então, assim, se a gente tem o hábito de comer presunto, vamos comer uma carne de sol, por exemplo, que é desfiada, é uma ótima alternativa. Então, a gente costuma comer uma tapioca com presunto. Então, por que não comer uma tapioca com queijo coalho e carne de sol, com queijo coalho e frango? Por que não fazer a nossa linguiça caseira, ao invés de comprar aquela pronta? A gente chegar no açougue, pedir uma carne in natura, cortar, temperar e fazer a linguiça de uma forma mais artesanal, entendeu? Usando tempero natural, sem ser tempero de pacote. Então, é por isso que eu falo, é fácil,
mas a gente às vezes precisa de alguém para abrir a nossa mente e mostrar quais são as opções e como fazer, né? Tudo é questão de organização. É claro, se você está aqui num domingo, à noite, ai meu Deus do céu, vou botar a carne de sol, vou ainda temperar frango, mas se você na segunda-feira já deixa tudo organizadinho, desfiado, lá dentro da caixinha, a gente normalmente orienta que quando você desfia e deixa lá, tem a durabilidade de 5 dias. Então, vamos lá fazer uma crepioca. Tendo aquilo em mão, é mais fácil. E isso vale para o industrializado também. Se você não compra, né? Se você não tem aquela pizza ali na geladeira, então, quando você pensa assim, puxa vida, eu vou ter que sair de casa para poder comprar, né? Para poder, então, tudo é questão de estratégia, né? A gente tem que saber qual estratégia utilizar para vencer aí essa tentação. E tem também essa questão do delivery, da facilidade de trazer em casa, né, doutora? Principalmente nesse tempo que a gente está enfrentando. Com relação às classes, às faixas, adultos, idosos, crianças, é mais nocivo para determinada classe o excesso do consumo desses produtos? Não, é nocivo para todo mundo. Não tem mais para um ou menos para outro. Tanto é nocivo para quem é saudável, é nocivo para quem está doente, independente da fase da vida, né? Mas também não é, como eu falei para você, não é o vilão, né? A gente que tem que ver quanto e como que a gente está consumindo esse alimento, né? Essa frequência. E você fala assim do delivery. Mas o delivery, ele tanto traz a comida que não é saudável, como traz a comida saudável. Então, vem mais aí. A questão da educação alimentar mesmo, né, doutora? Vai do seu hábito, né? Da mudança de hábito, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite. E quando a gente tem que fazer do dia para a noite, é porque realmente a gente está muito doente, como, por exemplo, com uma doença renal, uma obesidade mórbida, e aí tem que ser realmente feito, senão a gente chega a perder a vida por conta disso, né? Pegando o gancho nesse termo que a senhora falou sobre a obesidade, a gente está vendo aí que vários municípios estão vacinando pessoas com comorbidades. Então, vou deixar uma pergunta para a senhora responder no próximo bloco, com relação às comorbidades. Quais são as principais comorbidades causadas pelo excesso desses alimentos? Tudo bem? Certo. Vamos lá? Tudo bem. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Todo sábado, meio-dia, canal 22.1, sempre esse nosso encontro. E você pode acompanhar pelas redes sociais, acessando o Facebook, YouTube, Instagram da TV LW e também o nosso site, www.tvlw.tv.br. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. E eu repito, inscrições abertas para o vestibular 2021 na Faculdade de Medicina do Sertão. Acesse www.medicinadosertão.com.br.
Doutora Marcela, deixei outra pergunta no último bloco com relação às comorbidades. Quais são as principais? As principais obesidade, né, porque é uma doença inflamatória e já tem estudos que comprovam que o COVID, né, ele tende a agravar nessas pessoas que têm doença de cunho inflamatório. Então, a obesidade, né, a hipertensão, não sei se outras doenças cardiovasculares, mas assim, as principais é a obesidade, né? É o excesso de peso. E o sobrepeso, né? Porque quando o paciente está em sobrepeso, normalmente ele não tem uma rotina, né, alimentar saudável, na maioria das vezes. Não é 100%, mas na maioria das vezes não tem. Então, ele é um indivíduo que a gente chama de indivíduo inflamado. Então, como ele já tem essa predisposição, então fica mais fácil, né, de ser da doença, da COVID, ela agravar. Tem uma questão que é interessante, doutora, é que muitos desses produtos que são aí disponíveis no mercado com relação a C-Diet, C-Lite, são industrializados, né? São industrializados. Eles, de fato, eles trazem benefícios, aquele sal que é sal do Himalaia, que o pessoal usa também. Esses produtos, eles de fato... E tem gente que até substitui, né, doutora? Tem refrigerante, não, vou tomar um refrigerante diet, porque é menos nocivo. Funciona mesmo? Então, quando a gente vê o alimento diet ou o alimento light, ele é reduzido de algum ingrediente, mas acaba que ele é acrescentado de outro para haver essa compensação. Então, assim, tudo bem que o paciente diabético, ele tomar um refrigerante diet porque não tem açúcar, mas ele tem adoçante, que é tão nocivo quanto. O teor de sódio dele é absurdamente maior do que o refrigerante tradicional. Então, eu costumo dizer para o meu paciente que a gente tem que parar de buscar alternativa para comer, no caso do paciente diabético, pão e bolacha, se a gente sabe que o pão e a bolacha não faz bem, né? Principalmente, né, naquela primeira fase do tratamento de choque. Então, vamos trocar sim, é para substituir sim. E esses alimentos consumir pontualmente. Então, já que a gente vai consumir pontualmente, não necessariamente tem que ser light ou tem que ser diet. Você está entendendo? A gente tem que ser uma coisa pontual, então vamos comer o natural e deixar para comer o tradicional uma vez no mês, ou numa festa, ou numa reunião familiar. Porque a gente sabe que isso faz parte da nossa cultura, né? O brasileiro, o italiano, tem essa... Tudo que a gente comemora tem que ter comida. Pode prestar atenção. Se está triste, come. Se está feliz, come. Se passou num vestibular, come. Festa, né? Sempre envolve cozinha, né? E sempre tem comida, né? Então, deixar para esses momentos. Não fazer disso a rotina, fazer o contrário, né? Com relação ainda aos alimentos industrializados, por que eles não apresentam o mesmo valor nutritivo dos outros alimentos naturais? Por conta do processamento, né? Então, o açúcar, né, quando ele é retirado lá, que vem do caldo da cana, ele passa por vários processos até ficar branquinho. Então, o nutriente que está ali, ele se perde nesse processamento, porque normalmente eleva a temperatura, seca, congela. Então, qualquer interferência, de pouquinho a pouquinho, vai interferindo no valor nutricional. Tanto é que um suco, por exemplo, que é um alimento processado, né, que a gente mudou a origem dele, ele tem um valor nutricional bem inferior do que a fruta, certo? Então, é por isso, ele se perde, o valor nutricional se perde em cada etapa de processamento. Então, quanto mais processado, menos nutriente o alimento vai ter. Ainda falando sobre isso, qual a diferença entre alimentos que são consumidos logo após a sua colheita na horta, né, e aqueles que ficam em conserva nos supermercados? Para a gente que mora nesses municípios do interior do estado, né, programa exibido no estado todo, quem mora mais no interior tem mais facilidade para esses produtos cultivados, de horta, mas para quem mora na capital? É justamente os conservantes, né, que utilizam. Eu vou pegar como gancho o milho, né? Então, quando a gente pega o milho in natura, ele está ali do pé, a gente no interior cozinha, às vezes coloca um pouquinho de sal e consome. Mas a gente sabe que o tempo de vida útil desse milho, né? Se a gente não colocar na geladeira, logo ele se perde. E está aí, né? Então, o alimento bom é o alimento que ele estraga fácil. O alimento que dura muito na prateleira é o alimento que é considerado o vilão. Então, o milho, quando ele passa a ser industrializado, para poder ele ter essa vida de prateleira maior, é adicionado uma quantidade maior de sódio, muitas vezes tem açúcar, muitas vezes tem conservantes, né? Que é aí aonde o alimento perde o seu valor nutricional. Até no modo do preparo também isso pode acontecer, doutora? Pode. Como, por exemplo, a batata, né? A gente costuma consumir a batata frita. A batata, se ela não for frita, ela tem um valor nutricional e um valor energético, né? Uma quantidade de caloria. Mas quando a gente frita, né? Grande parte desses nutrientes que são sensíveis ao calor, ele se perde, fora que a gente agrega, a gente aumenta o valor energético, né? A quantidade de caloria do alimento.
Com relação a alimentos como atum, como óleo, como água, essa referência que a gente tem aqui, queria que a senhora explicasse a respeito disso, né, nessa alimentação nossa e benefícios que podem trazer. Então, né, isso eu não sabia, né, como eu faço a pós-graduação, fiz a pós-graduação em nutrição funcional, eu descobri isso na pós, né, que o atum em óleo, ele é melhor do que o atum em água, né? Por quê? Porque a lata do alumínio, o alumínio, né, onde o alimento é conservado, ele passa para o alimento. Então, tem a contaminação do peixe pelo alumínio. Então, quando ele é conservado em água, ele passa facilmente, né? Porque é lata, água, alimento. Então, quando ele é em óleo, o óleo ele serve como protetor do alimento. Então, o que é que eu oriento o meu paciente a fazer? Você compra o atum em óleo, né? Aquele que tem menos ingrediente, né? Como eu já falei. E na hora que você for consumir, você escorre o óleo numa peneira e joga um pouco de água quente, né? Então, a gente diminui, né, a quantidade e o valor energético do alimento e fica mais livre da contaminação da lata, né, pelo alumínio. Isso funciona para os outros alimentos também, doutora, que são conservados dessa forma, que são embalagens assim? Assim, porque, vamos supor, o milho e a ervilha, não tem milho e ervilha em óleo, né? É mais em água. Vai depender. Todos os alimentos que são em lata, né, se você conseguir que ele seja conservado em lata, mas em óleo, é melhor, mas assim, pronto, eu só conheço o atum, a sardinha, o tomate seco, que muitas vezes é em vidro, mas eu já vi em lata também. E molho de tomate, né? Quando a gente preferir comprar os que estão em vidro do que os que estão em lata, justamente por isso. Voltando para a questão da imunidade do nosso organismo e para a gente se manter bem nesse momento adverso que a gente está enfrentando. Quais os alimentos ideais que a senhora pode indicar? Assim, eu não digo nem alimentos, porque se você não faz todo o resto, não adianta. Na imunidade, a gente precisa estar bem. Então, para a gente estar bem, além de se alimentar com alimentos que eu digo, né, que vem de planta, né, o alimento mais natural, inhame, macaxeira, batata doce, ovo, frango, peixe, isso é o básico, legumes e frutas, mas a gente precisa estar bem hidratado, a gente precisa dormir bem e a gente precisa fazer algum tipo de atividade física. Então, não existe imunidade só relacionada com o alimento. A imunidade é um conjunto. E, ultimamente, a gente estuda muito essa questão da microbiota, né, do nosso sistema digestório também. Então, se a gente não está com a nossa microbiota, se a gente está com um processo de disbiose, que é onde a gente passa a não absorver esses nutrientes por alguma descompensação no sistema digestivo, também não vai adiantar. Então, é todo um conjunto. Não é só alimento, não é só dieta, não é só exercício, não é só dormir. Tem que estar tudo bem equilibrado para a gente poder ter a imunidade bem legal. Para as crianças, doutora, a gente está passando esse período aí com as crianças cada vez mais tempo em casa por conta do cancelamento das aulas devido à Covid. E aí a alimentação das crianças, como é que a gente pode controlar, como é que a gente pode ajudar, substituir, trazer coisas saudáveis, visto que elas também têm o interesse grande por esses produtos industrializados? Assim, a criança, ela come o que o pai e o que a mãe come, né? Então, assim, não adianta você comer pão e querer que seu filho coma brócolis, né? Então, assim, ele se espelha no hábito alimentar do adulto. Esse período de pandemia eu acho excelente, porque você pode trazer a criança para dentro da cozinha. Eles adoram, né? Então, normalmente a criança não gosta de um determinado alimento, então a sugestão que eu dou é trazer para a cozinha. Por exemplo, tem criança que não gosta de cenoura. Ah, vamos fazer um bolo de cenoura. Claro que um bolo de cenoura não tem o valor nutricional da cenoura, né? Mas, assim, é uma forma de você apresentar aquele alimento de outra forma para poder começar a gerar um interesse maior na criança, né? E também o pai, a mãe, o avô, a tia, quem toma conta, tem que comer saudável, senão a criança não vai comer saudável, entendeu? Tem que buscar, por mais que seja mais prático, dar um salgadinho. Você não pode querer dar um salgadinho a vida toda à criança e, de repente, querer que ele coma banana. Então, assim, o hábito da criança também é construído, né, ao decorrer do tempo. Quais dicas para substituir os industrializados quando se procura opções rápidas de preparo de refeições? Aí aqui eu acrescento um dos grandes mais comentados, que é o macarrão instantâneo, né? Muita gente gosta porque é rápido, porque é prático. Ele é um dos vilões também nesse sentido? Né? Porque aí o macarrão instantâneo ele não tem valor nutricional nenhum, assim. É realmente um alimento de caloria vazia, que a gente chama, né? Ele tem a caloria, mas não tem nutriente nenhum. Você cozinha, Tiago? Com frequência, doutora. Você já levou mais de 3 minutos para fritar um ovo? Não.
Então, super rápido, né? Mais rápido do que o Prático. macarrão instantâneo. A desculpa não cola, né? Não cola. Então, assim, tudo é de como isso é apresentado pra gente, né? A gente acha que é porque é o mais rápido, é o macarrão instantâneo. Mas se tem um arroz na geladeira e você vai refogar alho, cebola, cenoura e fritar um ovo, tá aí uma refeição nutritiva, que tem fibra, que tem algum legume, né? E é saudável e é gostoso. E foi prático e foi rápido. Então, a desculpa não está no macarrão, está no nosso hábito Nosso hábito. de dar a desculpa de que é mais prático, né? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Todo sábado ao meio-dia, esse nosso encontro aqui na tela do canal 22.1. Eu lembro sempre, né? Acesse nosso site www.tvlw.tv.br e também acompanhe nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Lembro mais uma vez, inscrições abertas para o vestibular 2021 na Faculdade de Medicina do Sertão. Acesse www.medicinadosertão.com.br. Doutora, a gente tem mais uma participação, dessa vez é da psicóloga, a doutora Giliane Cordeiro, que vai falar um pouco a respeito desse envolvimento de má alimentação com ansiedade, com problemas psicológicos. Doutora Giliane, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, eu sou a psicóloga Giliane Cordeiro e eu vim aqui a convite do Saúde em Evidência falar um pouco sobre ansiedade para vocês. Então, gente, a OMS ela já havia lançado para nós um dado de que cerca de 30% da população mundial ela apresentava estados ansiosos. Veja só, isso antes da pandemia. Nós hoje estamos com certeza muito mais ansiosos, né? A crise ela continua, está longe de acabar. Porém, é importante a gente começar a entender que a ansiedade ela tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Quando eu penso sobre ansiedade positiva, veja só, nós estamos falando sobre algo que me impele a preservação da minha vida, né? E que me leva a construir projetos de vida, a buscar minha realização pessoal. Quando eu penso, e que não implica num processo de adoecimento. Quando eu penso sobre uma ansiedade negativa, eu penso sobre um processo de adoecimento. E aí, nesse momento, está implicada a construção a instauração de uma neurose, ou que a gente chama mais comumente como a expressão de medos exagerados, antecipados,
nesse momento é bem importante que a gente comece a diferenciar então, né, o que é um medo, o que é uma ansiedade positiva, o que é um estresse, com a instauração de um transtorno ansioso especificamente, né? E aí um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico, fobia social, fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, percebe? Quando a gente fala sobre esse universo da ansiedade como um transtorno, o que geralmente a gente vê, né? A gente vê uma pessoa que começa a apresentar, né, emoções, pensamentos que são um pouco mais catastróficos, construção de cenas imaginárias, né? Uma percepção mal formada da realidade. Enfim, uma sensação de perigo constante também atravessa essa pessoa, e que quando a gente pensa nessa perspectiva que é onde eu caminho mais, né, cognitivo-comportamental, a gente percebe o quê? Uma pessoa que foca muito no que lhe amedronta e que termina lançando para o cérebro aquela mensagem constante de que, preciso ficar alerta, né, estou em perigo, eu preciso ficar alerta. Nesse momento, esse padrão cognitivo, ele precisa ser intervido a partir do entendimento do que é que deixa a pessoa insegura, né? E o que é que eu posso fazer para controlar esses pensamentos. Vejam, gente, algumas pessoas, né, alguns padrões cognitivo-comportamentais, eles são muito mais frequentes na expressão desses sintomas ansiosos. Pessoas que são um pouco mais perfeccionistas, pessoas que têm um pouco mais de preocupação, como está apresentando a sua autoimagem, né? Baixa autoestima, falta de segurança, né? De confiança. Enfim, são alguns padrões que se repetem muito na expressão de sinais e sintomas ansiosos, e que precisa ser muito cuidado, porque sempre apresenta também sintomas que são físicos, né? A ansiedade, ela nunca é uma manifestação psíquica sozinha. No momento em que minha mente adoece, o meu corpo adoece também, e a gente começa a perceber pessoas que se queixam muito, né? Poliqueixosos, falando sobre cefaleia, arritmia, tremores, azias, constipação constante. E nesse momento, claro, né, o universo da nutrição pode nos ajudar bastante. Eu vou falar sobre alguns alimentos, né, que geralmente a gente orienta, né, ou então tenta fazer uma fala no sentido de prevenir a consumação, porque aumenta o estado ansioso, né, mas com certeza os profissionais da nutrição, eles podem falar muito melhor sobre isso do que eu. E aí é isso. Na psicologia, o que a gente entende como alimentos que podem aumentar, né, amplificar esses sintomas? Alimentos ricos em cafeína, que a gente termina dizendo, tenta evitar um pouco, como o próprio café preto, né, o chamate, o chá preto, a bebida alcoólica, né, que tem essa característica de trazer um rápido prazer pra gente, né, uma sensação de prazer, de satisfação, porém com um período de duração muito curto. Isso termina implicando no efeito rebote, que a nutrição pode explicar bem melhor pra gente, né? Os carboidratos refinados, eles terminam sendo muito perigosos nesse momento também. O que a gente termina aconselhando nesse campo da psicologia clínica? Nós aconselhamos os fitoterápicos, é claro, né, tal como a camomila, um chazinho de camomila para ajudar, como a banana, o chocolate amargo, castanha do Pará, as frutas cítricas, né, podem ser potentes auxiliares da gente nesse momento. É claro que a apresentação de um sinal, de um sintoma ansioso, ele precisa ser cuidado de forma interdisciplinar, né, multiprofissional. Então a nutrição é a nossa aliada nesse momento, junto com a psicoterapia, né, o acompanhamento psiquiátrico e também os exercícios físicos. Então os profissionais da educação física são muito bem-vindos nesse momento, assim como as práticas contemplativas, tais como a meditação, a atenção plena, né? E outras, a arte-terapia, a musicoterapia.
Enfim, eu espero que vocês possam usufruir, né, do Saúde em Evidência dessa semana e que eu possa ter contribuído um pouco nesse debate. Um cheiro e a gente se vê em breve. E aí, doutora? De fato, foi um período que muitas pessoas descarregaram na alimentação, essa questão da ansiedade, da preocupação, do medo, e foi um reflexo, né, doutora? Eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito dessa fala da doutora Giliane. Então, como ela bem falou, né, os carboidratos refinados. Então, já tem estudos que comprovam que açúcar, né, carboidratos refinados, o que é? Refrigerante, pão, bolacha, doce, torta, eles agem numa área do cérebro da gente, da mesma forma que o consumo de bebida alcoólica, que gera dependência, o consumo de alguma droga, que gera dependência. Então, eles estimulam neurotransmissores, que faz com que cada vez mais a gente queira comer esse alimento. Então, você pode perceber que quando você diz assim, eu estou de dieta. Então, quando você está numa dieta, que você está comendo menos, que você está tentando uma reeducação alimentar, você não sente tanta essa vontade. Mas quando você está comendo, quanto mais você come, né, mais você quer comer. Justamente por isso, por ativar neurotransmissores, né, que causa dependência. E é muito importante o que ela falou, que como na questão da imunidade, a ansiedade do mesmo jeito. Não vai ser apenas você consumir o alimento. Às vezes você está com a deficiência de algum micronutriente, né, que já pode gerar alguma ansiedade. E também a questão de você estar hidratado, a questão de você fazer alguma atividade física, que não necessariamente tem que ser a musculação, tem que ser a corrida, tem que ser andar de bicicleta, né? Você tem que procurar uma atividade física que você sinta prazer em fazer. Né? Você tem que sair daquele conjunto, como é que eu posso dizer, daquela situação em que você está, para que você possa, como a gente fala aqui no Nordeste, espairecer, né? E não adianta, se você não gosta de fazer musculação, você fazer musculação porque a nutricionista ou o personal trainer ou a psicóloga disse que você tinha que fazer musculação. Você vai ficar mais estressado fazendo musculação. Então, é melhor que você caminhe ou ande de bicicleta e sinta prazer do que você faça, né, uma musculação de forma forçada. Tá entendendo? E procurar também lazer. Qual é o lazer da gente ultimamente? Celular, televisão, né, filme. Né? A gente já não tem mais o hábito de estar numa calçada, de conversar, de sair para caminhar, de procurar o contato com a natureza, né? Seja porque a gente mora em lugares que são perigosos ou porque também não tem essa alternativa. Mas a gente precisa sair dessa coisa de celular, computador e tecnologia e procurar mais se conectar com a natureza. A gente sabe que está em pandemia, mas, por exemplo, uma visitazinha ao sítio da tia, né? Tomando as medidas de precaução, sem ir para fazer festa e tomar cachaça, realmente, para ter o contato com a natureza. Aqui, para a gente que mora aqui na região, o Vale do Catimbau, né? É um lugar tão bonito, tem tanto Deus ali, então é uma forma da gente espairecer, né? Então, não só a alimentação, mas também essa mudança de rotina, né? Então, uma bola de neve. Quanto mais eu fico em casa, mais eu como mal, mais eu vou comer mal, mais eu vou ficar em casa. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. Vai tudo da nossa ação, né, doutora? E com relação a essa nossa ação, quais são os alimentos que são aliados para combater esses sintomas de ansiedade, de problemas que afetem a nossa mente? Como a psicóloga falou, realmente o chocolate, a banana, o chocolate, né, acima de 70%, é claro, porque tem menos açúcar, né? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira. O chocolate mesmo, né, doutora? Não é achocolatado, não, né? O chocolate mesmo. Mas, assim, se você consome o achocolatado, vamos desmamar, vamos colocar chocolate 70% ou o cacau em pó misturado com esse achocolatado, e aí depois você vai colocando mais o chocolate em pó até que você pare de consumir esse achocolatado. Eu sou contra esse radicalismo, quando ele não é necessário, sabe, Tiago? Eu acho que isso que a gente fica, eu não posso, acaba gerando uma ansiedade maior, porque tudo que é proibido, né, a gente tende a querer desafiar, né, a passar por cima daquilo. Então, a mesma coisa é o café, né? O café, como ela falou, é uma bebida que é estimulante. Mas o problema do café não está no café em si. A gente foi acostumada a tomar café com açúcar. E o café é um alimento que foi feito para consumir sem açúcar. Porque vamos parar para pensar. Quem toma cerveja, a cerveja não é amarga? Você vê alguém botando açúcar na cerveja? Não.
Você vê alguém botando açúcar no uísque e tem aquele sabor característico daquela bebida. Então, a mesma coisa é o café. Então, o que é que eu oriento ao meu paciente? Vamos desmamar. Se você acha que para o café ficar doce, você coloca 3 colheres de chá, a partir de hoje você coloca 2, e passa um mês, e depois coloca 1, e vai chegar um certo momento que você vai acostumar com o sabor do café, porque quem toma café é para tomar café, não é para tomar suco de café, porque quando a gente coloca o açúcar, não vira café, né? Vira suco Tem de gente café. que carrega, né, doutora? No açúcar. Exatamente, é o que acontece. Aí tem gente que é viciada no café e toma, sei lá, 6 cafés por dia com 3 colheres de açúcar. Então, né? Foram 12 colheres de açúcar só no café. Então, a gente tem que pensar nisso também, que alimento que foi feito para consumir com açúcar foi o pudim, né? A calda do pudim tem que ter açúcar, porque senão, na minha opinião, não é pudim. Então, vamos deixar o açúcar para o que tem que ter açúcar. E consumir o alimento, quando ele não tem que ter açúcar, sem açúcar, como é a questão do café, a questão do suco, a questão do chá. Realmente, o suco de limão é um suco que ele é azedo, porque o limão ele é azedo, assim como a cerveja é amarga. Então, você quer consumir o suco de limão? Vamos consumir com a goiaba bem madurinha e colocar o limão, que dá aquela quebrada, porque a goiaba já é naturalmente doce. E assim sucessivamente. Aproveitando esse gancho que a senhora deu aí, doutora, com relação aos níveis, qual é o adequado, o nível de sódio e nível de açúcar por dia na alimentação de uma pessoa? Tem um nível adequado? Tem. O de sódio é até 2.000 miligramas, né? E o de açúcar vai depender do seu gasto, né, energético. Então, assim, vai depender do quanto que você gasta para poder você consumir. Mas você estando com a glicemia de jejum abaixo de 99, né, que é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá tudo ok. Mas também não é tudo ok. Às vezes você está com a glicemia ok, mas toda a sua alimentação está lá desregrada. Então, vai chegar um momento, né, que esse seu hábito vai influenciar e isso aí vai aumentar. Então, eu acho que a gente não deve se prender a números. A gente tem que se prender à qualidade de vida, né? Então, quando a gente está normalmente mais preguiçoso, com sonolento, a alimentação, a mudança do hábito, isso ajuda muito. Fazendo um comparativo, doutora, a gente é nordestino, tem uma cultura alimentar bem característica nossa. Sarapatel, buchada, enfim. Para o nosso tema que nós estamos debatendo, alimentos industrializados, qual o paralelo que a senhora pode fazer entre essa alimentação nossa típica e esses alimentos industrializados e os danos que eles podem causar? Pronto, eu vou pegar o gancho que você me deu, né? Porque eu gosto do churrasco, daquela linguicinha, né? Aquela toscana, aquela calabresa. Então, é muito mais interessante você comer uma buchada, né? Contanto que ela seja preparada com o alimento da feira, com cominho coloral, porque, querendo ou não, tem vísceras que tem valor nutricional, que tem nutriente, que tem mineral, do que você consumir uma linguiça que foi feitos vários processamentos, o nível de sódio está lá em cima. Então, assim, a gente do Nordeste, a gente é privilegiado, porque a gente tem essas raízes e esses tubérculos muito fácil. A gente tem esse bode, esse boi, essa galinha que não é de uma cultura que come ração, que toma antibiótico, né? Que é isso que a gente fala, que o pessoal do Sul não tem. Então, 1 quilo de macaxeira aqui é um X valor. Quando a gente vai para o Sul, é 5X valor. Então, eu me sinto privilegiada em poder ter esses alimentos baratos, né, comparados em outros lugares, e de fácil acesso. As pessoas falam que na capital não é, mas é uma questão de você mudar o foco. Se você procura a feira de bairro, em Recife, por exemplo, tem várias feiras que tem a comunidade de agricultura familiar, que traz o orgânico. O negócio é que a gente busca a praticidade, né? A feira de orgânico é tal dia da semana. O supermercado está lá o tempo todo. Então, tudo é questão da gente parar e se organizar e priorizar, né? O que é que você vai colocar como prioridade na sua rotina para gerar alguma mudança. Algo que a gente também não comentou foi com relação às frutas, doutora, a importância delas para essa nutrição nossa. As frutas e os legumes a gente esquece de comentar porque parece que seja óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Eu recebo muito paciente diabético no meu consultório que não consome melancia, mas consome meio pacote de bolacha porque é integral. Veja, não faz sentido, né? A bolacha, por mais que ela seja integral, ela tem conservante, ela tem corante, ela tem farinha de trigo sem ser integral. E a fruta não, Deus é perfeito. Ele fez a maçã, que quando você come a maçã sem casca, tem um teor de fibra menor. Então, para quem está com algum processo diarreico, excelente é a maçã sem casca. Mas se você é um paciente diabético que precisa da fibra, você come como? A maçã com casca.
né? Porque aí vai ter a fibra que vai ajudar, que vai diminuir a quantidade de frutose presente nesse alimento. Então, como eu sempre digo, se vem da planta, faz bem. Se não vem da planta, consumir com moderação. Doutora Marcela, foi muito bom a sua participação aqui conosco. Eu agradeço demais. Tenho certeza que o nosso público foi muito bem orientado. E o espaço é seu, para as suas considerações finais. É eu que agradeço, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma, contribuído para a melhora da saúde, seja da imunidade, seja de quem está doente, seja de quem queira começar a mudar essa rotina alimentar. E para mim é um prazer. Sempre que você precisar, eu espero que eu esteja à disposição. Obrigado, doutora, mais uma vez, viu? Eu quero lembrar você que essa nossa conversa foi toda seguindo as recomendações de distanciamento e higienização dos microfones, e a nossa equipe está todo mundo de máscara aqui, seguindo as recomendações corretas contra a Covid, tá bom? Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.